Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, que estejam aí em casa, né? Na proteção do lar de vocês, junto com a família de vocês. Eu tô aqui na minha casa, né? Também me cuidando, me alimentando. E hoje eu tô aqui para dividir com vocês um experimento bem bacana, tá? Pra gente fixar mais o nosso conteúdo sobre as funções oxigenadas. E aí eu trouxe algumas substâncias naturais, suquinhos naturais, que faz muito bem para a nossa imunidade, né? E para aumentar a nossa resistência aí, né? Perante a tudo que a gente está vivendo, tá? Então eu espero que vocês também usem, né, dessas frutas para vocês aumentarem a imunidade, melhorar, né, tudo aí para a gente poder voltar com a graça de Deus logo juntos, né, para nossa escola, que eu tô morrendo de saudade de todos vocês. Então bora lá, vamos começar aqui nosso experimento. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai determinar o ácido ascórbico em sucos de frutas. Quem é o ácido ascórbico? O ácido ascórbico nada mais é que quem? A nossa conhecida vitamina C. Nossa vitamina C. A gente sabe da importância dessa vitamina, né? E por que eu escolhi essa vitamina? A gente tem outras, como a D também, que é muito importante. Vocês sabem disso, né? Agora tomar salzinho na sacada de casa, no quarto, né? É muito importante também, mas é uma outra classe de molécula. Eu escolhi a vitamina C, por quê? Porque na molécula aqui, ó, a gente tem a fórmula estrutural, é pela IUPAC? Não, porque a gente não tem a representação aqui da molécula como um todo com carbono. Então eu fiz aqui uma fórmula o quê? Estrutural, que a gente tem parte condensada, parte o quê? Lembra lá? A gente tem essa parte o quê? Como que chama? Tridimensional, tá vendo aqui a localização do OH atrás da molécula, certo? E a gente tem nessa molécula, então, várias funções oxigenadas aqui, importantíssimas. Já foi questão de Enem, inclusive, tá? E aqui, o que eu quero que vocês vejam, né? Antes de mais nada, essa molécula, ela tem então essa função importantíssima para o nosso organismo. Ela é responsável, para vocês terem uma ideia, na parte bioquímica, pelo acúmulo de ferro na medula óssea, no baço, no fígado, dentre outras funções importantíssimas, porque vocês vão pesquisar e vão colocar no estudo dirigido, porque junto com esse vídeo vai para vocês também um estudo dirigido, que vocês vão preencher lá umas perguntas bacanas que eu vou colocar, e todo o roteiro desse experimento que eu vou agora desenvolver com vocês, tá? E essa vitamina, então, o que a gente pode, antes de começar o experimento, identificar nela e caracterizá-la? Vamos lá. A gente tem aqui as funções, né, oxigenadas. Bora lá. Essa função a gente tem o quê? Hidroxila ligada num carbono, tanto essa hidroxila quanto essa hidroxila, que está localizada lá atrás, né, por isso que está rachurado. Essas duas hidroxilas estão ligadas em carbonos saturados. Se estão ligados em carbonos saturados, a gente tem a função álcool. Lembram lá? Função álcool. Então aqui a gente tem a função álcool. E essas duas hidroxilas aqui? Também são hidroxilas ligadas em carbono. Porém, a gente tem o que aqui? A gente tem uma insaturação. Então, esses dois carbonos são insaturados. Se são insaturados, isso daqui vai ser qual função agora? Vai ser álcool? Não, né, minha assistente? Isso aí, vai ser um enol. Isso aí. Então, aqui a gente tem o enol. Deixa eu até escrever aqui. A gente aqui tem o álcool, certo? Aqui a gente tem um álcool primário, aqui a gente tem um álcool secundário, né? Ó, carbono primário, carbono secundário. E aqui a gente tem o quê? Olha só. Aqui a gente tem uma outra função importante. Qual é essa função aqui, galera? Ó, a gente tem aqui o grupo, a carbonila, junto, ligado no mesmo carbono aqui, a gente tem a ligação com o oxigênio. Esse grupo a gente tem a família do éster, certo? Então a gente tem essas três funções aqui. Porém, na nomenclatura, vocês veem a terminação que
ona. Porque essa molécula, galera, esse tipo de nomenclatura, a gente não vai desenvolver no ensino médio. Mas eu coloquei como curiosidade, porque a gente trabalha tudo pela IUPAC. Tá? O nome que é muito utilizado, que a gente conhece, vocês trabalham até na biologia e, claro, na bioquímica, é o ácido ascórbico. É o nome usual que é mais falado. Porque olha o palavrão, né? Que é o nome dessa molécula, bioquimicamente falando. Essa nomenclatura não é cobrado em nível médio, isso em nível superior. Quem for estudar lá as áreas de ciências, né? Da natureza, química, bioquímica, biotecnologia, farmácia, medicina, e aí vai, né? Todas essas químicas lindas aí, né? Enfim, como que é dado o nome? Por que que tem esse ona aqui se isso é um éster? Porque se pode até se confundir, isso é uma acetona, não. Por que é ona? Porque a ideia principal vem da cadeia principal. Lembra a nomenclatura? A gente olha para a cadeia principal primeiro. Quem é a cadeia principal aí? A cadeia principal é essa daqui, ó, onde a gente tem o que é uma cadeia fechada, uma cadeia heterocíclica, o oxigênio está aqui no meio e insaturada. Toda vez que a gente tem várias moléculas naturais, como ácido ascórbico e outras moléculas, tem a presença dessa cadeia fechada heterocíclica com uma ou duas ligações, prestem atenção, insaturadas com oxigênio desse jeitinho aqui, ó, fechando esse ciclo de 1, 2, 3, 4 carbonos de oxigênio aqui, a gente tem o grupo dos furanos. Isso é só curiosidade para quem for estudar na universidade, aí essa parte, né, bioquímica. Então, o furano é esse grupo aqui. Esse grupo é o furano, então ele é a cadeia principal. Lembra que qualquer nomenclatura pela IUPAC, a gente olha para a molécula, vê a cadeia principal, localiza e começa a fazer a leitura de trás para frente? Então, furano, legal. O que a gente tem nesse furano? A gente tem aqui o que? Uma carbonila. Essa carbonila aqui é como se tivesse ligado no carbono, não é carbono secundário, ele é primário, né? Que só ligado no carbono aqui é oxigênio. É como se fosse um carbono secundário. Por isso que leva a terminação ona, que deriva da acetona. Por isso que tem o ona. Por causa dessa carbonila aqui, desse jeitinho. E aí você tem também o que aqui, ó? 3,4. Então conta-se como se fosse aqui, ó. 3 e 4. Dihidroxi. Di que vem de quê? Dois grupos, duas hidroxilas ligadas no furano diretamente. Dihidroxifurano, ligado direto no furano. Já esse 1,2 dihidroxietil é o quê? É quando você olha e vê aqui, ó. Quem que você tem aqui? O etil, não é o etil? E você tem o quê? 1,2, no 1 e no 2 você tem o quê? Dihidroxietil, tranquilo? E essas são as posições em relação ao grupo, tranquilo? Fechou? Entendido bem a parte aqui da identificação e caracterização da molécula? Vamos para o experimento. Nesse experimento, o que a gente vai fazer? Então, determinar claro, a presença de quem? Do ácido ascórbico no suco de laranja. Então, eu fiz aqui um suquinho de laranja, com uma laranja. Aqui de maracujá, com maracujá. E aqui de limão Tahiti, limão. E aí dá até pra gente ver também, mais pra frente a gente vai quantificar em soluções, se Deus quiser, voltando pra escola. Lá depois, quando entrar em fisicoquímica, a gente vai determinar a quantidade exata do ácido ascórbico. Hoje a gente só vai identificar a presença dele, tá? E a importância, não esqueçam de ver os correlatos na parte biológica e bioquímica em outras áreas do corpo, como esse ácido é importante. Bora lá. Primeiro de tudo, o que a gente tem aqui para fazer essa identificação? Preparei aqui uma solução de amido, ok? Maisena, a marca Maisena. Amido a gente sabe que é o quê? Um polissacarídeo, certo, galera? Polímero natural, tranquilo? Macromolécula, tá? E aí, esse polissacarídeo, esse amido, ele foi preparado aqui, tá? E aí a gente vai usar ele como identificação, usando junto o iodo, tá? Porque o iodo, aqui ele tá na forma I2. O iodo aqui dentro, ele tá numa solução na forma I2, substância simples. Lembra o número de oxidação? Igual a 0, tá? O que vai acontecer? Bora lá fazer o experimento. Lembrando que quando a gente tem uma reação química, a gente vai identificar a reação pela mudança de coloração, né? Ou pelo aparecimento de um odor,
ou de uma cor, ou de cor já falei, né? Ou liberação de um gás, né? Ou a formação de um precipitado, vai ter uma mudança química, porque vai mudar a estrutura química da molécula, formando um novo produto. Então aqui eu vou colocar, olha só, nesse vidrinho, só a solução de amido, vou colocar 10 ml. Ah, uma coisa importante, como eu não tenho a pipeta, a seringa está servindo como uma pipeta, né? Lembra a pipeta? Aquele canudinho de vidro comprido, graduado de laboratório? Como não tenho em casa, eu usei a pipeta. Para fazer as soluções, eu usei a minha pipeta, que eu tenho desde os 16 anos, aqui, tá? E aí eu coloquei aqui 10 ml de solução de amido, então nesse frasquinho, tranquilo? Quando eu gotejo o iodo, olha só o que vai acontecer. Uma gotinha só de iodo, acrescentei uma gotinha. Olha quando você mudou a cor, né? Se mudou a cor, significa que teve reação. Teve. Essa reação se chama reação de complexação. A gente formou um complexo. O iodo, na realidade, ele acabou participando da molécula, né, da macromolécula do amido. Ficou lá localizado no centro da molécula, tá? Participou da ligação, entrou na molécula, mudou a estrutura da molécula que ele entrou na molécula. Consequentemente, quando ele entra numa molécula de amido, ele muda. Essa é uma identificação até no meio, quando tem amido, você pode usar o iodo para ver se tem amido, de repente, né, num alimento e tal, vai ficar roxo, tá? Porque vai formar essa molécula complexa, uma reação de complexação. Reação de complexação é objeto de estudo também de universidade, mas é legal porque às vezes cai em Enem, textos, e é legal lá, lembra o nosso letramento científico, tá? É importante saber o que significa. E aí fica roxo. O que a gente vai fazer na sequência agora? A gente vai ver a ação do ácido ascórbico. O que eu preparei aqui pra gente fazer? Primeiramente, dissolvi aqui em 1 litro de água uma, como se fala? Pastilha de vitamina C, que a gente compra na farmácia. A tintura de iodo também, tá, gente? Compra lá na farmácia. Preparei aqui, então, uma pastilha de vitamina C, dissolvi em quê? Em 1 litro de água. Uma pastilha de 1 grama. Dissolvi bem, tá? Então, aqui a gente sabe que tem ácido ascórbico. Aí, o que a gente vai fazer para identificar? Primeiramente, eu vou colocar nos vidrinhos 10 ml, tá? De amido. Por que 10 ml de amido? Porque o amido vai ser a minha referência. O que significa? Que quando você colocar, eu vou colocar aqui o amido primeiro, só o amido, que é a base. E aí eu vou colocar o ácido ascórbico. 5 ml, tá? 5 ml, essa seringa de 5 ml. Vou colocar 5 ml aqui de ácido ascórbico. E vou agitar. Quando a gente agita aqui, ó, né, para deixar o sistema homogêneo, né, são polares, dissolve, tranquilo aqui, né, a água que é a base, a solução, no caso, e o ácido ascórbico também, né, bem polar, olha a molécula aqui. E aí, o que vai acontecer? Quando a gente goteja, ó, uma gotinha eu vou colocar primeiro. Ops. Ó, a solução permaneceu da mesma cor. Por que permaneceu da mesma cor? Porque o iodo, ele não foi complexado pelo amido. Não teve tempo de ser complexado, porque é a ação redutora, antioxidante do ácido ascórbico. O iodo entrou aqui na forma o quê? 0. Quando ele entrou em contato com o ácido ascórbico, então, pode colocar aqui, tá mais aqui, vou colocar mais para cá. Quando reagiu com o ácido ascórbico, o que aconteceu aqui? A gente teve a formação, esse iodo, ele se reduziu. Como esse cara é o agente redutor, é um antioxidante, lembra lá, reações de oxidação? Uma revisãozinha lá legal. Então, como ele é o agente, então, redutor, o iodo, ele vai passar para iodo menos 2, né? Aqui tem 2, aqui 2. Menos. Se ele passou para menos, ele ganhou elétrons, ele reduziu. E quando o iodo reduz, ele muda a coloração, porque o iodo em si, ele é amarelinho, tá? Ok? A gente pode até dar uma pingadinha aqui para vocês verem o que é a cor. Tá vendo assim? Aqui tá meio manchado, aqui é um amarelo escuro, né? Mas, na presença do amido, por isso que a gente coloca o amido, ele complexo ficaria o quê? Roxo,
tá? Um azul intenso roxo. E aí, como tem ácido ascórbico, teve a redução do iodo, e aí a gente tem o quê? O iodo incolor, então preserva. E aqui a gente tem o quê? O iodo nessa cor, na presença do amido, ele fica no amido, na presença do amido, ele fica roxo, entendeu? E aí, olha só, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma relação das quantidades. Quem tem mais ácido ascórbico? Se todos têm, quem tem mais? Então, aqui na vitamina C, obviamente, né? Teoricamente, para ter mais. Então, eu peguei uma gota, a gente vai contar quantas gotas cada um vai absorver, vai reduzir. Então, 2 gotas, desculpa. 3, 4, 5, 6, olha, tá quase virando, quase dando ponto de viragem. A gente vai ver isso em titulação também, lá em soluções, medindo as quantidades. 4, 5, 6, né? 6, fui falar e me perdi. 6, né? 6. 7, 8, tá quase lá. 9, 10, 11, 12, ai meu Deus, caiu uma gota aqui. Muita calma nessa hora. 13, né? Porque a gota caiu na parede do vidrinho, gente. Deixa eu aproveitar, né? Porque tem que fazer a coisa. 13, tem que ficar bem no roxo intenso. Tá vendo o centro? 14. Então, nós precisamos de quanto aqui? Nesse caso, de 14 gotinhas para o quê? Para ter o iodo livre, né? Que aí todo o ácido ascórbico reagiu, até 13 gotas, reagiu com o iodo formando iodeto, então é a presença do ácido ascórbico. Não tem mais ácido ascórbico, o iodo vai ficar em 2, aí complexa com amido, por isso que fica roxo, entendeu? É o ponto final da reação. Aí olha só, agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, nesses vidrinhos, eu vou colocar, primeiramente eu vou agitar, porque a gente tem umas misturas heterogêneas aqui do suco, né? A gente tem a parte apolar e polar, tá? Então a gente tem aqui um sistema coloidal. Aí a gente tirar aqui 5 ml, ok? Aqui, colocar 5 ml aqui, colocar já de cada suco, 5 ml de cada suco. Então eu coloquei primeiro da laranja, agora eu vou colocar do maracujá. Colocar do lado de cá, tá? Dá pra ver daí? Tranquilo? E agora vou colocar do limão. Limãozinho. Muito bom tomar em jejum, hein, gente? Hoje eu tô tomando um limão em jejum. Muito bom. Aí, bora lá. O que eu vou colocar agora? O amido, que é a minha referência da cor. Lembra lá? Pra ver a hora que todo iodo foi consumido. Então, deixa eu agitar também essa solução de amido. Isso é uma solução não verdadeira, a gente vai aprender isso também, mais pra frente. Aqui, 10 ml, colocar em cada uma a mesma quantidade. Ops, calma nessa hora, professora. 10 ml, ops, mais um pouquinho. Muito bem. 10 ml. Aqui no de 10 ml. Ops, quase derrubei esse seringa aqui. Ops, foi. Deu certo. Aí, olha só, pessoal. Então, agora a gente já tem as soluções preparadas para fazer o teste. Para ver a presença do ácido ascórbico no suco. Então, primeiro a gente vai fazer da laranja. Gotejar do mesmo jeito como a gente fez, gota por gota. Então, uma gota consumiu, né? Tem ácido ascórbico. Ufa, na laranja tem ácido ascórbico. Então, reduziu o iodo, ó, ficou incolor no caso o iodo. Segunda gota. Opa. Terceira gota. Quarta gota. Quinta.
6, sexta gota. Opa, tá quase ponto de viragem, hein? Ai, Jesus, foi uma gota forte. 6, 7, né? 7 gotinhas, estão vendo? 7 gotinhas. Tô dando uma agitada aqui pra confirmar. Sim. Então, com 7 gotas, ó, no ácido ascórbico, né, por 1 grama, né, por litro, a gente teve o que? O consumo de 13 gotas. Momento que consumiu todo o ácido ascórbico, reduzindo o iodo. Aqui foram 7 gotas, né? Praticamente a metade, né? Como se tivesse mais ou menos, meio grama por litro de ácido ascórbico. A gente pode fazer uma relação mais ou menos assim. E agora a gente vai pro maracujá, do mesmo jeito. Vou pingar aqui no maracujá. 1 gota. Foi. 2 gotas. Foi, tem que ficar bem intenso. 3 gotas. Gente, desculpa aí, meu cachorro. 3 gotas. 4 gotas, né? Entre 3 e 4, 3,5 mais ou menos, né? 3 gotas, eu acho, porque já tava bem roxo, né? 3 gotas. Então, 3 gotas a gente teve a mudança aí, o ponto de viragem. Então, vocês já viram que o maracujá tem menos ácido ascórbico que a laranja. A laranja tem mais, certo? E agora a gente vai fazer no limão. Limão, vamos lá. 1 gota. Deixa eu agitar aqui. Limão aqui tem menos, tá, pessoal? Ó. 1 gota. 2 gotas. 2 gotas. Não, peraí que vai... Não, 2 gotas. 2 gotas, tá vendo? Aqui eu pus 1 gota a mais, né? Acho que mais uma... Não, já mudou. Mudou, já complexou. Tá vendo? Porque ele é mais clarinho, né? Tá? Mas já complexou. 2 gotinhas. Então, o limão Tahiti é o que tem menos. Vocês podem fazer uma comparação verificando nessas tabelas nutricionais a quantidade de ácido ascórbico presente. Então, a gente viu que existe ácido ascórbico nos 3 sucos, nas 3 frutas. E que a gente viu que a laranja é campeã dentre o maracujá e o limão. Você pode fazer com goiaba, abacaxi, com as verduras, né? Com as verduras de cor verde escura, tá? Por exemplo, vai fazer com brócolis, com a couve, que tem também bastante ácido ascórbico, vitamina C. É legal para você comparar, pra você ver o poder antioxidante dessa vitamina, como é importante essa vitamina para nossa manutenção da nossa vida e qualidade de vida, tá, galera? Então é isso, eu fiz essa experiência com muito carinho. Desculpem aqui os barulhos extras, né? Sabe como que é? Fique em casa, estamos em casa, mas é com muita alegria e com muita saudade que eu tô de vocês, de olhar pra carinha de vocês e dar um abraço gostoso com a graça de Deus. E logo logo a gente vai estar junto, tá? Mas a gente vai conversando aí por vídeo e a gente se vai. E dúvidas, por favor, não esqueçam, não hesitem, me perguntem, sintam à vontade, tá? Pela plataforma Google, à vontade, podem me perguntar, tô aqui para ajudar. Vou caminhar junto com esse vídeo, como eu já comentei, eu estou dirigido para vocês fazerem, tá? E aí vai me perguntando se tem dúvida, combinado? Espero que tenha ajudado, se tenha valido a pena. Um beijo e fiquem com Deus e viva Jesus em nossos corações para sempre. Fiquem com Deus, beijo.